E o ferro? Bom, a gente sabe que tem que suplementar ferro na gravidez, né? Por quê? Porque também ficou famoso isso. E aí, mais uma vez, como eu sei que está tudo interligado, será que eu tenho que suplementar só ácido fólico lá no começo e depois ferro, que é o que o SUS faz, por exemplo, para as pacientes? A gente sabe que não. Não é só isso que precisa ser suplementado. A gente sabe que precisa de uma cadeia de muitos outros macro e micronutrientes que a gente vem falando ao longo da aula. Ok? O ferro também é um metal e ele é transportado e armazenado no nosso organismo mediado por 3 proteínas especificamente. A ferritina, o receptor de transferrina e a transferrina propriamente dito. Ou seja, por que a gente avalia a concentração de ferro no organismo através da dosagem de ferritina? Porque ela é uma proteína que acumula ferro. É nela que está estocado o ferro do nosso organismo. Então, toda vez que eu tenho uma anemia, eu tenho antes um déficit da concentração de transferrina, de receptor de transferrina e também da ferritina. Então, dosar essas substâncias é completamente cabível para eu saber como está a minha concentração de ferro no organismo, ok? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, olhe bem para essa informação, 41,8% das mulheres grávidas têm deficiência de ferro e com isso elas evoluem para anemia causada exclusivamente por deficiência de ferro. Pessoal, é quase a metade das grávidas do planeta tem um certo grau de deficiência de ferro provocado, que levam à anemia. Ou seja, isso é de extrema importância. É por causa dessa informação que passou-se a suplementar ferro para as mulheres. Esse artigo mostrou que a vitamina A e a sua relação com o ferro faz com que eu tenha uma maior capacidade, quando eu tenho deficiência de vitamina A, eu tenho uma maior capacidade de desenvolver anemia por deficiência de ferro no pós-parto. Olha que interessante, isso foi um estudo inclusive realizado no Brasil em mulheres da região amazônica. Ou seja, qual é o raciocínio que eu tenho que ter mediante a este estudo científico? Que todas as vezes que eu suplementar ferro, eu também tenho que suplementar vitamina A. Porque as duas interagem entre si e colaboram para eu ter ou não ter maior ou menor risco de ter anemia no pós-parto causada por deficiência de ferro. Olha que interessante como está tudo interligado. Eu não posso olhar exclusivamente para a vitamina A, para o ferro e esquecer da vitamina A, por exemplo. A gente viu, por exemplo, a sua relação com o cálcio, então eu não posso esquecer do cálcio, por exemplo. A gente está vendo a vitamina D no slide anterior, então eu não posso esquecer da sua relação com a vitamina D, por exemplo. Ou seja, é tudo extremamente importante e interligado. Aqui é um outro estudo que concluiu que há uma relação direta da deficiência de ferro com parto prematuro. Ou seja, quanto maior a deficiência de ferro, maior é o meu risco de ter o meu bebê prematuramente, de eu entrar em trabalho de parto antes da hora, ou da bebê ter que nascer antes da hora. Ou seja, a suplementação de ferro é extremamente importante para eu diminuir os meus riscos de parto prematuro. Ok? É a conclusão que esse estudo chegou. É muito importante sobre o ferro, pessoal, vocês saberem que existem duas formas de ferro disponível nos alimentos para que a gente consiga consumir. Existe o que a gente chama de ferro M e o ferro não M. Esse M, na verdade, está lá ligado a M de hemoglobina. Então, ou seja, eu tenho um ferro que tem a maior capacidade de aderir à minha hemoglobina, que é uma célula do meu sangue, que carrega oxigênio, ok? É uma parte da célula, na verdade, que carrega o oxigênio. Ou seja, essa proteína, ela tem uma alta afinidade para os ferros de característica M. E os ferros não M precisam ser convertidos e transformado em ferro M no nosso organismo. Ou seja, daí parte do pressuposto que o ferro M ele está concentrado especificamente na fonte animal, fonte de proteína animal. Então, mais uma vez, muito cuidado às pacientes veganas e vegetarianas, porque a concentração de ferro no organismo dessas mulheres pode ser mais baixa, ok? Muito embora a gente sabe que há um efeito adaptativo do organismo dessas mulheres e homens, né, em qualquer um que seja vegano, vegetariano, para que eu consiga ensinar, vamos dizer assim, né, o meu organismo a ter uma alta absorção de ferro de fonte vegetal, porque a fonte animal ela não está presente naquela dieta.
Mas para quem consome fonte animal, você tem que saber que o seu organismo recusa o ferro não M. Então eu, Frederico, por exemplo, que tenho um alto consumo de proteína animal, se eu passar da noite para o dia a ser vegetariano, até o meu organismo entender que agora eu não consumo mais essa proteína e eu preciso absorver o ferro que vem agora da forma não M, ele vai demorar um tempo. Então nesse período eu posso ficar anêmico, eu posso ter várias deficiências, ok? Então eu preciso entender muito bem isso. E obviamente está aí um slide que mostra a necessidade diária para cada indivíduo da suplementação de ferro. Eu tenho para cada indivíduo, ou seja, criança, mais ou menos 7 miligramas, até ali na fase adulto, cerca de 10 miligramas. Mas olha que interessante. Mulheres que querem engravidar, as já que estão grávidas e as mulheres que estão lactando, ou seja, esse é o público-alvo para esta aula, por exemplo, elas necessitam aí cerca de 10 até cerca de 30, vamos arredondar, miligramas de ferro por dia, ok? Eu preciso de mais ou menos essa concentração. Então, ok, vamos ver então quanto que tem de ferro em cada um dos alimentos, para você entender o quão difícil é você absorver nutrientes somente da alimentação. Olha para você ver, né? Todo mundo fala, vamos comer feijão, vamos comer grãos. Ok, tem 2,5 miligramas para cada 100 gramas de feijão. 2,5, ou seja, você teria que comer aí 200, quase 10 vezes essa porção, você teria que comer 1 quilo de feijão por dia para atingir a dose mínima que você precisa para um dia. Ok? É claro que não tem só o ferro, só o feijão, né? Mas essa ideia de que a fonte vegetal é uma boa fonte, olha o espinafre, por exemplo, representando as folhas verdes escuras ali, que todo mundo fala, né? Tem que comer couve, que tem muita concentração de ferro. Sim, de fato tem. Tem 2,4 miligramas em 100 gramas de folhas. O que é 100 gramas de folha? Quase que um caminhão de folha que você precisa comer para atingir a quantidade de ferro do dia. E esse mesmo ferro não M, ou seja, as fontes vegetais não me parecem ser uma boa fonte para adquirir ferro no nosso organismo. Olha o feijão preto, pessoal, aqui embaixo, 1,5 miligramas em 100 gramas. Olha o brócolis, meio miligrama em 100 gramas. Agora, olha a proteína animal, a carne vermelha ali, ó, debaixo do fígado bovino. O fígado disparado é o que mais tem. Tem quase 6 miligramas e ainda assim é muito pouco, porque 100 gramas de fígado já é um bife. Então eu teria que comer aí 3, 4 bifes para atingir a dose mínima do dia. Mas é claro que eu não como só o fígado, né? Então eu como um bife de fígado, eu como uma carne, eu como ovos, eu como atum, eu como várias outras fontes. Então isso somado pode dar aí ao longo do meu dia a concentração de ferro que eu preciso. Lembra lá no comecinho da nossa aula que nós falamos que existe um tempo lá na nossa estratégia de tratamento para cada tipo de doença? Então, se eu tenho uma paciente que está anêmica, você acha que é possível absorver todo o ferro que ela precisa para tratar esse problema em um período curto de tempo, que é a gravidez, ou seja, em 8, 9, 10 meses? A gente não vai conseguir isso, nunca, suplementando só com alimentação.